E gostaria de ouvir um pouco de cada um dos membros do painel sobre o papel que as suas instituições têm em relação ao setor manufatureiro em Moçambique. E para tal, eu gostaria de começar com o representante do IPEM e gostaria de perceber um pouco como é que vê o papel do setor industrial no desenvolvimento econômico e transformação estrutural em Moçambique. Em particular, qual é o papel do setor manufatureiro, tendo em consideração que o IPEM tem como missão incentivar a implantação, a consolidação e desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas em Moçambique. Bom dia a todos. Para aqueles que promovem muito as mulheres, têm dito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e estou aqui em representação da diretora-geral do IPEM, que não pode estar aqui, mas estamos aqui para dar aquilo que é o nosso contributo. Queremos, de certa forma, parabenizar os resultados que aqui foram apresentados e, de facto, refletem aquilo que também nós, como entidade de promoção às pequenas e médias empresas, temos encontrado. Há enormes desafios em todos os setores da atividade e, praticamente, em termos dos desafios, podemos dizer que são todos eles transversais. Não podemos olhar apenas para o setor manufatureiro, mas o facto é que os problemas que o setor manufatureiro tem são iguais a todos os outros setores ou todos eles assemelham-se. É verdade que uns mais acentuados que os outros, mas este aqui é o nosso sentimento. Em termos do papel e importância do setor como tal, nós entendemos que o setor das pequenas e médias empresas no país desempenha um papel muito crucial. Convenhamos e sabemos nós que 97% do tecido empresarial é composto por micro e pequenas empresas. E estes aqui praticamente é que empregam mais e têm um contributo enorme para a economia. E nós vemos este interesse e vemos este desafio todo como uma oportunidade também para aquilo que são as nossas atribuições de promoção às pequenas e médias empresas. Do modo geral, este aqui é o sentimento que temos e vemos esta oportunidade também como um elemento para nos posicionarmos e vermos o que é que podemos fazer mais para podermos apoiar a estes setores. Muito obrigada. Gostaria de ouvir o Dr. Hipólito Amela, que é da Câmara de Comércio de Moçambique, e a Câmara de Comércio trabalha para promover as empresas e as indústrias moçambicanas e o comércio externo. Como representante da Câmara de Comércio de Moçambique, como é que vê o papel do setor industrial em Moçambique, em particular o setor manufatureiro, no crescimento econômico do país? Quais são os desafios que a Câmara de Comércio tem enfrentado e quais são as oportunidades que a Câmara tem deixado ficar para este setor da indústria manufatureira? Muito bem. Muito obrigado pelo convite para participar deste painel. A Câmara de Comércio de Moçambique, como foi dito ali, algumas empresas têm dificuldades de se registrar, tem outro tipo de dificuldade, há muita burocracia, todos os elementos gastam 5 dias trabalhando, 5 dias só tratando assuntos burocráticos. Então, a Câmara de Comércio de Moçambique, olhando para a importância deste setor, o que a Câmara de Comércio tem feito primeiro é apoiar na melhoria do ambiente de negócios, dialogando com o governo para ver se resolvem alguns problemas. No entanto, como também foi dito aqui no estudo, o setor manufatureiro só está a sobreviver, não está a crescer e se calhar mesmo está a definhar. Então, infelizmente, nestas condições é difícil
que a indústria ou o setor manufatureiro no país desempenhe o seu papel de transformação estrutural como se esperava neste estudo. Então, nós achamos que o setor industrial definitivamente é muito importante, porque ele seria importante, por exemplo, só para dar um exemplo, se nós olharmos para o agroprocessamento, se nós desenvolvêssemos mais agroindústrias, isso significava que íamos adicionar valor. Adicionando valor, provavelmente exportaríamos produtos com maior valor acrescentado e ganharemos mais dinheiro. Mas mais do que isso, as agroindústrias criam um mercado, isso tem-se notado, criam um mercado. E quando criam um mercado, aumentam a procura. Quando aumentam a procura, os preços sobem. Então significa que a qualidade de vida do agricultor, ou a renda do agricultor, ou o preço que vão pagar ao agricultor vai subir. Se o preço sobe para o agricultor, então o agricultor vai ficar melhor, a sua renda vai melhorar. E do outro lado, se nós tivéssemos uma indústria manufatureira na área da metalomecânica ou na metalurgia, então nós poderíamos produzir os inputs necessários para a agricultura. O que significava que teríamos uma indústria manufatureira que produzisse inputs para a agricultura, enxadas, katanas, outros implementos, tubos, por aí fora, e teríamos uma agricultura que estaria a usar esses implementos para produzir e produzir melhor. Não estou a dizer que temos que produzir tratores, não precisamos, podemos importar os tratores, mas temos que ter uma indústria que vai garantir a manutenção desses tratores. Então teríamos essa indústria que ia fazer isto, iria dar inputs para a agricultura com isso iria produzir, e depois teríamos um agroprocessamento, o que significa que teríamos uma cadeia de valor perfeita e estas ligações que se propõem. Então é assim como nós vemos na Câmara de Comércio de Moçambique, mas infelizmente, e mesmo para terminar, as condições não ajudam para que as indústrias manufatureiras sobrevivam. Eu gosto do exemplo clássico, é o exemplo da Belita. A Belita estava na Beira, estava a produzir vestuário para exportação. Aquelas camisetes FUBO que há nos Estados Unidos, que os negros gostam muito, eram produzidas na Beira para os Estados Unidos, uniformes para os Estados Unidos, produzimos na Beira, mas a empresa fechou. Por quê? Eu estive lá, fui lá encontrar o Mr. Armstrong. Por que fechou? Essencialmente a questões laborais e inspeções. As questões laborais, como dizia o Armstrong, as pessoas aqui estão sempre doentes. Malária, por aí fora. Depois, quando não estão doentes, morreu alguém na família. Quando morre um tio, não vem trabalhar. Morre uma tia, não vem trabalhar. Morre o pai, não vem trabalhar. Então, eu tenho que ter 2 trabalhadores para cada posto de trabalho. Por quê? Porque ele tem prazos. Então, e isso tornava-se muito caro, porque ele não pode parar, ele tem que entregar na data. Se não se entrega na data que foi combinada, o produto não pode entrar mais, ninguém o recebe nos Estados Unidos ou noutros mercados. Então, este é um problema sério e as inspeções ocupavam-lhe bastante o tempo. E vou fechar mesmo agora com o meu amigo Richard em Jangamo, que dizia assim, é um produtor agrícola. Fui lá e ele disse, sabe, eu agora já resolvi o meu problema com o governo, com as visitas do governo. Como assim? Porque ele reclamava muito. O que é que eu fiz? Quando chegou cá o senhor governador, mais a sua equipe, eu disse, senhor governador, que sorte que veio. Nós agora aqui só se trabalha à noite. De dia já não trabalhamos, portanto podem visitar à vontade. Aqui todos os trabalhadores à noite. À noite? É a única forma. De dia estamos sempre a receber visitas, ou do governo, ou inspeções. Então mudamos o turno. Agora à noite, a agricultura aqui agora é à noite. Bom, é só mesmo para terminar, para ver por que é difícil trabalhar neste país. Obrigado. Muito obrigada, doutor Hipólito. Gostaria de ouvir a doutora Augusta Maíta. O MEF lançou em 2022 o pacote de medidas de aceleração econômica. E este pacote, o PAI, visa a retoma do crescimento econômico através de 20 medidas de reformas. E o pacote inclui medidas fiscais, de estímulo à economia e medidas para a melhoria do ambiente de negócios. Transparência, governação, aceleração de projetos de infraestruturas estratégicas. Eu gostaria de ouvir da doutora Augusta Maíta o que acha da capacidade deste pacote em responder aos desafios do setor privado em Moçambique e, em particular, aos desafios do setor manufatureiro. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia e caros colegas do painel.
Permitam-me que comece por agradecer pelo convite para estar neste painel hoje. É muito particular para mim esta apresentação e esta posição de painelista neste lançamento do inquérito às indústrias manufatureiras, porque eu tive o privilégio que certamente muitos poucos tiveram. Em 2012, quando foi lançado o primeiro inquérito, eu estava do lado de lá, também a apresentar os resultados. E hoje fui desafiado a estar do lado daqui para comentar sobre esses resultados. Queria agradecer particularmente ao professor Fintarp, porque, goste ele ou não, eu sentada neste momento, nesta posição, sou parte dos resultados dos produtos que ele tem estado a plantar em Moçambique, nos últimos 20 anos que aqui está. Portanto, quero lhe pedir desculpas, Dr. Fintarp, se não compreendi bem alguma das filosofias que tentou incutir em nós e alguns dos ensinamentos, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte deste processo e, sobretudo, de poder continuar a contar com o seu saber e da sua equipa para ver se conseguimos avançar com a agenda de desenvolvimento em Moçambique. Eu queria, essa pergunta que me faz, Márcia, é muito direta, mas objetivamente também queria, se calhar, transmitir essa ideia de que o PAI, este pacote de aceleração econômica, e como bem disse, com os pilares que tem das 20 medidas, surgiu dentro de um contexto muito específico, né? Creio que esse contexto foi abordado na apresentação do relatório. Infelizmente, para nós, esse contexto não tem mudado de forma sistemática ao longo do tempo. Pelo contrário, os últimos 5, 10 anos temos assistido a uma série de desafios e choques que têm estado a colocar alguma pressão sobre aquilo que é a capacidade efetiva do governo de responder, e não só do governo, mas também do próprio setor privado. E é por causa disso mesmo que nós vemos os resultados como estão aqui. Muito provavelmente, se as condições as quais o país tem estado a enfrentar nos últimos anos não estivessem presentes, teríamos certamente algum tipo de resultado diferenciador, mas esses são os resultados que nós temos em função deste tipo de choques que a nossa economia tem estado a sofrer nos últimos anos, e é isso que se pode contar neste momento. O governo entendeu que era preciso dar um passo adicional para responder a essa sequência de desafios com que a economia se tem deparado. Nós temos consciência que o PAI não é a solução para todos os desafios estruturais que a economia moçambicana enfrenta. O PAI é uma contribuição significativa que colocou pela primeira vez o setor privado no centro desse processo de transformação. O entendimento do governo de que, apesar de todos os desafios, é preciso devolver a responsabilidade ao setor privado para operar dentro daquilo que deveria ser, de modo a criar esta dinâmica que se espera na nossa economia. Então, ao dar esse reconhecimento de que o setor privado é a entidade que deve estar à frente dos processos, a preocupação que nos surgiu foi, então, quais são os nós de estrangulamento que permitem, ou pelo menos que têm impedido que o setor privado tenha ou se desenvolva na sua máxima capacidade. Esta proposta de 20 medidas foi um caminho para tentar responder a esses vários desafios, a esses vários constrangimentos com os quais o setor privado se tem enfrentado. Por exemplo, eu iria muito diretamente ao relatório, quando se coloca ali excessiva burocracia como elemento que tem constrangido o desenvolvimento e, eventualmente, portanto, o sucesso dessas empresas. Esta componente dos constrangimentos ligados à burocracia são parte dos temas que têm sido abordados no PAI de uma forma muito direta. Tenho muito gosto de poder partilhar que, para o caso deste segmento de indústrias, por exemplo, tem sido aprovada nos últimos 6, 7 meses uma legislação bastante significativa e com impactos muito diretos para este nível de segmento. Eu ia dar, por exemplo, ia falar do exemplo, por exemplo, do decreto da mera comunicação prévia que foi aprovado ao nível do setor da indústria e comércio. Este instrumento concorre para simplificar os procedimentos e resolver parte das questões que foram abordadas aqui, ao trazer a perspectiva de que, para todas aquelas atividades econômicas que não tenham impacto na saúde pública, por exemplo, na segurança e em outros aspectos,
Uma vez preenchidos os requisitos para abrir essa empresa, em um dia, em princípio, deveremos ter os nossos manufatureiros e todas as outras indústrias, em um dia deveriam ser capazes de ter autorização para iniciar o seu negócio. O que estamos a dizer é que todas aquelas atividades que eventualmente não incorram em risco de saúde pública, uma vez reunidos todos os requisitos necessários para tanto para operar, porque também o fato de se dar um dia não quer dizer que não tenham que responder aos outros requisitos, mas uma vez reunidos esses requisitos, é só ir tanto a uma instância do EBAU ou outra equiparada, no caso dos governos distritais, dar entrada ao documento do pedido da certidão de mera comunicação, e a partir daí, em um dia, com resposta ou sem resposta, a pessoa pode iniciar a sua atividade. Pensamos que boa parte das atividades que foram elencadas aqui dentro do setor manufatureiro, naturalmente com exceção do setor da produção alimentar, que eventualmente precisa de ter uma fiscalização anterior, todas as outras atividades têm essa facilidade neste momento. E no caso das microempresas, é a custo zero, não se paga nada para iniciar um negócio, pelo menos dentro da perspectiva desse decreto, que tinha muito presente esta questão da dificuldade para se fazer negócio em Moçambique. Um outro desafio que nós temos enfrentado de forma muito direta, e aí em todos os segmentos, seja da micro, pequena e média empresa, estava relacionado com a questão da certidão de quitação. Em Moçambique, qualquer negócio que tenha que se abrir, qualquer concurso que se tenha que ir, era preciso ter uma certidão de quitação que tinha uma validade de 3 meses e que também servia para um único concurso. Agora, como medidas também para simplificar a vida daqueles que têm que fazer negócio em Moçambique, foi alargar o âmbito de atuação desta certidão. Portanto, é uma certidão que passa a ter uma vigência de 1 ano, portanto, e pode ser extensivo para qualquer outro tipo de concursos que a pessoa esteja interessada tanto em participar. Nós pensamos que é um pouco deste tipo de contribuição muito específica que nós podemos contribuir para que o setor empresarial e o setor manufatureiro industrial possam efetivamente ter maior flexibilidade no desenvolvimento das suas atividades. Mas como eu dizia para terminar, o PAI ele é um complemento aos vários instrumentos de planificação de gestão do desenvolvimento do nosso país e ele serve como dinamizador e catalisador para desenvolver, portanto, essas estratégias. O Sustenta, o Programa Quinquenal do Governo, o Programa Industrializar Moçambique, todas essas grandes estratégias setoriais que existem, na verdade, têm no PAI um dinamizador para que, de fato, possam ser, tanto dinamizadas as atividades que lá estão. Não é um instrumento que vem, portanto, substituir esse instrumento, mas, pelo contrário, vem trazer essa dinâmica no sentido de abordar os constrangimentos específicos com que o setor empresarial tem enfrentado e também com o setor industrial tem enfrentado e, na medida do possível, ir desbloqueando, portanto, estes desafios. Obrigada, doutora Maíta. Foi constatado no estudo que uma das limitações e desafios que as empresas manufatureiras têm tido ou têm enfrentado é a questão do financiamento. E muitas das vezes a banca, de certa forma, acaba não deixando uma abertura para poder se investir no setor manufatureiro, tanto é que muitas são as empresas que concorrem e depois têm, de certa forma, não conseguido obter esse financiamento. Eu gostaria de ouvir ainda da doutora Augusta Maíta o pacote de medidas econômicas, na medida 9, apresenta a questão do Fundo de Garantia Mutuária, que, de certa forma, vai permitir que a banca nacional vai poder disponibilizar alguns recursos financeiros para financiar os diferentes setores. Eu gostaria de saber da doutora Maíta onde é que estamos com o Fundo de Garantia Mutuária e qual é que vai ser o papel do fundo na aceleração econômica, sobretudo na indústria manufatureira, e quais são as oportunidades deste fundo para os empresários, para o setor manufatureiro. Bem, este certamente é uma das medidas mais inovadoras do PAI, porque se olhar um pouco para a estrutura do PAI, boa parte das medidas que estão lá contidas
são medidas que de um modo ou de outro já vêm sendo abordadas nos últimos 10, 15 anos como preocupação do setor privado para fazer, portanto, desenvolver o setor. A medida 9, que é precisamente que resulta principalmente da constatação de que, infelizmente, um dos grandes constrangimentos para fazer negócio em Moçambique é o acesso ao capital. Penso que essa medida tem esse condão de responder a essa preocupação. Mas também pensamos nós que é preciso clarificar que o Fundo de Garantia Mutuária em si não vai reduzir o custo de dinheiro. Ele tem um objetivo muito concreto, que é permitir um maior acesso a esses financiamentos por via desta comparticipação dos mutuários, não é? E sobretudo por esta garantia para mitigar os riscos a que os bancos comerciais têm sempre feito referência no que ao financiamento aos negócios em Moçambique diz respeito. Nós fizemos uma discussão com o nosso parceiro do Banco Mundial, foi aprovado um valor global de cerca de 300 milhões de dólares. Desse valor de 300 milhões de dólares, nós temos distribuído por 3 componentes e essas componentes estão muito claras. Para o caso do Fundo de Garantia Mutuária, está previsto cerca de 120 milhões de dólares como valor que deve ser usado tanto para capitalizar o fundo. Essa seria, portanto, a contribuição do Ministério da Economia e Finanças na capitalização inicial do fundo e, eventualmente, depois discutir-se-ia com os outros, tanto participantes, sejam os bancos comerciais e os outros intervenientes. Para além desses 120 milhões de dólares, também está prevista uma linha de crédito de cerca de 80 milhões de dólares, aí sim, ainda por discutir os mecanismos de acesso a esses recursos por parte das micro, pequenas e médias empresas e, sobretudo, também o tipo de taxas que eventualmente possam ser aplicadas. No caso do Fundo de Garantia Mutuária, um dos grandes resultados que nós esperamos é, eventualmente, para além do maior acesso, é garantir também que haja uma maior abrangência de pessoas que possam ter acesso a esse recurso. O que nós estamos a dizer é que muitas das vezes as nossas médias empresas querem ter acesso a esses recursos, mas porque os seus colaterais não são suficientemente bons ou suficientemente convincentes para a banca comercial, precisam de ter algum outro colateral e o Estado, por via desse fundo, está a assumir que vai comparticipar e cobrir o risco que, portanto, a pequena empresa possam portanto, se beneficiar. Agora, aqui é importante também clarificar, porque no meio deste processo nós também temos uma responsabilidade muito grande que está relacionada com a gestão das expectativas. Temos um problema que já está identificado, que está relacionado com a formalização das empresas, está relacionado com a forma como a contabilidade das empresas está estruturada. Num contexto normal, este tem sido um dos maiores constrangimentos para aceder ao crédito. O Fundo de Garantia Mutuária não vai ser diferente nessa perspectiva. Vamos ter que operar dentro do mesmo quadro em que tem sido operado, mas o que estamos a dizer é que aquelas empresas que estejam melhor estruturadas e que estejam em condições de receber melhor esses recursos, o Estado eventualmente pode fazer essa comparticipação. Mas naturalmente que temos outras partes desses recursos, como fiz referência, sejam os 80 milhões que estão virados para as micro, pequenas e médias empresas, e também tem um valor também que está virado para financiar projetos empreendedores das mulheres, portanto é um orçamento um pouco mais reduzido, mas pelo menos está previsto cerca de 15 milhões de dólares para apoiar tanto as mulheres. Então, são várias componentes que se esperam, com base nesse financiamento mais global, possam abordar parte dos desafios que estão relacionados com o acesso a financiamento para desenvolver as suas atividades. Mas eu queria deixar claro que, neste momento, estamos no processo de finalizar a proposta do instrumento legal que deve viabilizar a criação do fundo, que depois deverá naturalmente ser socializada e ainda este ano a nossa expectativa é que até outubro possa ser, portanto, aprovada pelo Conselho de Ministros para que ainda ao longo deste ano nós possamos operacionalizar este fundo de garantia. Ainda sobre o fundo, sobre a questão de financiamento das indústrias manufatureiras, gostaria de ouvir em relação a este fundo. O que acha? Acha que, como é que vê o fundo de garantia mutuária? Será que
poderá, de certa forma, esta medida apoiar o setor da indústria manufatureira e responder aos desafios de financiamento? E o que é que mais considera que poderia ser feito? O que é que o IPEM também pode ou está a fazer ou que vai fazer em relação a esse aspecto de financiamento? Obrigado. Permitam-me, talvez, antes fazer mais um comentário sobre o estudo que aqui que foi apresentado, relativamente à questão de acesso à informação. Este é um grande desafio e também nós notamos que há assimetrias de informação. Praticamente as empresas que estão nas cidades têm mais informações que as empresas, por exemplo, que estão mais distantes que a cidade. Isso nota-se também mesmo a questão das regiões. As empresas que estão aqui na região sul têm muito mais informações que as empresas que praticamente estão na zona centro-norte. Isto é um constrangimento. E as empresas só conseguem aproveitar as oportunidades, logicamente, quando a informação lhes chega. Se a informação não chega, obviamente que não terão como aproveitar essas oportunidades. Vai daí que nós conseguimos desenvolver uma base de dados que praticamente consegue trazer e aproximar essas oportunidades todas que o mercado dispõe para poder fazer chegar ao empresariado. E relativamente à questão de financiamento, é importante frisar aqui que isto também tem muito a ver com a questão de informação. Você não pode concorrer, por exemplo, uma linha em que não conhece quais são os critérios que aquela linha exige, etc, etc. Por outro lado, a questão da estruturação é muito importante. A estruturação, e foi levantado bem nesse estudo, e nós também temos um papel muito importante nesta componente de estruturação empresarial, e que nós temos feito algumas formações, algumas capacitações. Mesmo a questão de financiamento, nós também temos feito algum apoio na elaboração de planos de negócio e preparação de alguns dossiês para financiamento. Logicamente que a questão da formalização é a base. A formalização, nós olhamos a formalização de 3 pontos de vista, que é a questão do licenciamento, que é ter a licença, e também a questão fiscal. É importante que as empresas paguem os impostos, e a outra parte é a questão também da segurança social. É importante que ela esteja kit com esses 3 componentes. Sem isso, obviamente, que a empresa não conseguirá aproveitar essas oportunidades. O que é que nós temos feito? É que no processo de acompanhamento, nós temos sempre lançado este desafio às empresas. Fazer perceber a importância dela estar formalmente aceitável ou estar formalizada, assim que bem posso dizer, que é para poder aceder a esta componente. E, logicamente, que nesta componente aqui fiscal, ou nesta componente aqui de formalização, algum tipo de empresa ou alguns tipos de empresa têm obrigações que, por cada fecho de conta, tem que passar por uma auditoria. E sem essas auditorias, praticamente acaba também limitando a ceder determinadas oportunidades. E isto aqui também, essas são algumas limitações. Só para dar alguns números, nós, desde 2012 a 2015, em termos de capacitações a nível do país, estamos por volta de 35 mil capacitações. Mas a questão que se coloca aqui é qual é o contributo, praticamente, dessas empresas todas que nós fomos capacitando, ou qual é o contributo que tiveram, por exemplo, para o PIB? Essas informações nós não conseguimos colher. Agora, voltando à questão de financiamento, logicamente que este aqui, como a doutora Maíta aqui bem falou, é um contributo que o governo está a dar. Logicamente que o PAI, esta medida do Fundo de Garantia Mutuária, não vai resolver todos os problemas que o empresariado tem relativamente à questão de financiamento, mas para nós, aquilo que é a nossa contribuição, é que nós estamos a ver que é muito importante que as linhas de financiamento a serem criadas dentro deste fundo vão de acordo com aquilo que são as reais necessidades dos nossos empreendedores, ou dos nossos empresariados, ou da nossa indústria manufatureira. Este aqui é que é o grande desafio. E para isso nós estamos a colaborar também com o PAI, estamos a dar o nosso contributo, que é para nós pegarmos e fazermos com que este pacote como um todo não venha a decepcionar. Por causa das expectativas, nós conversamos todos os dias com os empresários, já percebemos quais são os pontos críticos que nós temos que sempre lutar e pegarmos aqui, bom, neste ponto nós estamos alinhados, que é mesmo para podermos não defraudar aquilo que são as expectativas. O outro ponto é que realmente, após o início da operacionalização deste programa, ele tem que ser muito bem divulgado. Esta aqui é a base.
O ponto aqui é levarmos esta informação para os distritos, levarmos esta informação para todos os outros pontos, e nós temos alguns centros de orientação empresária que estão distribuídos por alguns pontos do país. Temos na zona centro, temos na zona norte, temos aqui na zona sul. E este aqui é o grande desafio. Agora, em termos de perspectivas, não sei que chegam a ser bem perspectivas, porque na intervenção de um dos empreendedores estava a falar que, e também foi levantado isso no estudo, a questão da formalização, em que não basta só formalizar, é que é preciso ter alguns incentivos, talvez, que possam fazer com que o empresário adira a esta formalização. Porque o estudo evidenciou que há muitos que estão na informalização. Nós, ao longo do tempo, estamos ainda a discutir a necessidade de Moçambique ter uma lei das pequenas e médias empresas. Infelizmente, somos um dos únicos países na região que não tem. E somos um dos únicos países no PALOP também que não tem. O que está a regir as pequenas e médias empresas de Moçambique é um decreto. E o decreto não tem nenhum peso, praticamente, relativo de cumprimento, comparando, por exemplo, com uma lei. E na lei que nós estamos a trazer, é uma lei de promoção ao crescimento econômico. O que estamos a trazer ali também são questões de promoção empresarial. O que estamos a trazer tem alguns incentivos para os primeiros anos de vida das empresas. Nós conhecemos o ciclo que as empresas têm um ciclo de vida. Entendemos nós que estudos revelam que nos primeiros 3 a 5 anos são os anos muito críticos para as empresas. Naquilo que é a abordagem que nós gostaríamos ou que nós achamos que pode ser um atrativo, é que estas empresas, neste período crítico, tenham algumas isenções de alguns impostos ou alguma redução, não chegam a isenções, alguma redução de algumas custas judiciárias, etc, etc. E também que tenham acesso a alguns serviços providos pelo Estado a título gratuito. Portanto, estas são as oportunidades e são os chamariz e são aquilo que são as perspectivas que nós, como IPEM, temos que poder trazer para o empresariado. Muito obrigada, Dr. Ciro. Gostaria de ouvir o Dr. Hipólito ainda sobre a questão do estado das indústrias manufatureiras. O estudo que foi feito e apresentado aqui mostra que a taxa de saída média anual das empresas manufatureiras de 2012 até 2022 foi de cerca de 6,7%. E comparativamente aos outros países da região ainda é pouco significativo. E isto, de certa forma, pode ser visto como um sinal de resiliência, como aqui foi dito, mas também de uma fraca concorrência e falta de outras opções. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre este aspecto. O que acha desta constatação, Dr. Hipólito? Muito obrigado, mas antes disso eu preciso fazer 2 comentários. Um sobre o Fundo de Garantia Mutuária. Se o Fundo de Garantia Mutuária não cobrir a 100%, não vai funcionar, não vai ter efeito. 2, ainda bem, fiquei muito satisfeito de saber que o Fundo de Garantia vem alinhado com uma linha de financiamento. Se não tivesse uma linha de financiamento, 2, não iria funcionar. Mas se tem uma linha de financiamento, já tem pés para andar. Poderá funcionar, se cobrir parcialmente, poderá funcionar, mais uma vez, para as médias e grandes empresas, mas não vai resolver o problema das micro e pequenas empresas. Não vai resolver. Porque os bancos vão pedir sempre, naqueles 20% que não vão ser cobertos, vão dizer, quero uma garantia real. E ninguém vai entregar uma casa por causa de 500 mil meticais de diferença. Okay? Ninguém faz uma coisa dessa. É um risco muito grande. Embora, digamos, bom, enfim. Então, daí que nós tivemos uma experiência igual, nós fizemos isso quando eu estava na USAID, nas SES de 2000, nós lançamos uma linha de financiamento em que nós cobríamos com o BCI, passa aqui a processo, nós cobríamos a 100% o risco, por cada das empresas que tiveram problemas com as SES de 2000, e tivemos um reembolso acima de 80%. E nós tínhamos uma taxa de juros de somente 10%. Okay? Ali nós tínhamos a linha de financiamento e tínhamos por trás a garantia. O nível de reembolso foi acima de 80%. Fizemos isso com o BCI e funcionou. Então, eu já vim aqui fiquei satisfeito de ter uma linha de financiamento para dizer que o Fundo de Garantia só vai funcionar se for assim dessa maneira. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento sobre as pequenas e médias empresas que
que não aderem às associações, sobre as micro e pequenas que não aderem às associações? Por que só as médias, grandes que aderem? Por que as micro e pequenas não aderem às associações? Eu sou nessa coisa de associações há mais de 25 anos. Então, porque as micro e pequenas empresas, quando aderem a uma associação, estão na expectativa de que a associação vai ajudar a arranjar financiamento. A primeira coisa que querem, perguntam se vão ajudar ou não para arranjar financiamento. Porque o maior constrangimento dele é acesso ao financiamento. Então, logo a gente vai dizer, na associação a gente diz, não temos capacidade, mas vamos tentar, vamos ver o que é que podemos fazer. Enquanto que a média é grande, quando ela adere a uma associação, ou neste caso, por exemplo, a Câmara de Comércio de Moçambique, quando aderem à Câmara, querem o quê? Querem aproveitar as nossas missões empresariais para o exterior, querem usar o nosso provedor de empresário para resolver os seus problemas com o governo, burocracias, essas coisas todas que eles têm. Então, por isso, para eles é atrativo ter uma associação que vai resolver aquelas coisas que vão lhe fazer perder menos tempo. Então, essa é a questão principal que faz com que depois. Agora, voltando para a questão que me põe sobre a saída. Eu estou confuso, porque eu li uma parte do estudo, li o sumário executivo. Lá no sumário executivo diz que das 831 empresas que foram entrevistadas em 2012, só 355 é que foram encontradas a funcionar em 2022. É o que diz o estudo, está lá. Sublinhei, discuti com a doutora Maíta para ver se eu estava a entender mal. Então, se havia 831 empresas em 2012 e agora só foram encontradas 355 sobreviventes, eu não estou a perceber esse 6%. O que é que significa 6%? Fico sem saber mesmo o que é que ele significa. Então, daí que eu tenho muita dificuldade de comentar 6%, sem ter primeiro sabido o que de facto aconteceu. Desapareceram 450 empresas entre 2012 e 2022 ou não? Desapareceram ou não? Bom, ok. Porque é o mais provável. É o mais provável que tenham desaparecido. Então, por que podem ter desaparecido? Mais uma vez, por causa dessa questão da informalização. Aqui diz-se que encontraram, o estudo diz que encontraram várias empresas que não estão formalizadas, têm dificuldade de formalizar. Mais do que isso, estimado professor Fintrap, mais do que isso, há cada vez mais empresas a saírem do formal para o informal. Porque está difícil. Todos os dias é introduzida mais uma taxa, os municípios são piores. Todos os dias introduz uma taxa. Taxa de lixo, taxa de recolha de entulho, taxa de circulação, taxa todo santo dia, taxa. Então, está difícil viver como formal. Então, é preferível abandonar o formal e ficar no informal. Ok? Então, e depois vem as inspeções, vem por aí fora. Então, é preferível lidar com a polícia municipal que vem ali no informal, por 50 meticais pode ir para casa. Agora, quando estás formal, os assuntos são mais complicados, como muito bem disseram os subornos por aí fora. Então, não é só as empresas não estarem a formalizar por dificuldade de se formalizar. Não. As empresas não só não estão a se formalizar, como estão a deixar de se formalizar. Do outro lado, a carga fiscal é muito elevada. Temos estado a dizer há anos, e o pai não resolveu esse assunto. Não sei porquê. Deixou de ser pai por isso. Ficou mãe. Não resolveu. 32% de imposto de contribuição industrial ou imposto sobre o rendimento das empresas. 32% é muito elevado. É muito elevado. E depois, pior ainda, na agricultura. Na agricultura, além de pagar, agora já é 10%, vai lá, é 10%, mas temos um problema. Temos um problema. Quando relacionamos com uma empresa informal, ou seja, quando compramos produtos agrícolas aos camponeses, às famílias, a autoridade tributária penaliza-nos, cobra-nos 20% sobre essa compra que fizemos. Ou seja, é uma confusão. Será que nos estão a desestimular-nos a comprar aos camponeses? Qual é a intenção, afinal? É promover a agricultura, promover os agricultores, as pobres famílias? Qual é a intenção quando uma pessoa vai comprar de uma pobre família, é penalizada? E no final do ano ainda tem que pagar, como é uma agroindústria, no final do ano ainda tem que pagar 32%. Pagou 20% por causa daquela compra que fez, depois paga 32% sobre os impostos, sobre os seus rendimentos. Então, qual é? Dear Fintrap, why I should be formal if I could earn more money by not being formal? Por que eu vou ser formal se eu ganho mais dinheiro sendo informal do que sendo formal? Essa aqui é a questão principal neste momento. Então, daí que eu só posso responder à questão dos 6% depois de ter percebido esta teoria de 831 empresas em 2012, foram encontradas somente 355 sobreviventes apanhadas em 2022. Obrigado. Muito obrigada.
Doutor Hipólito. Eu vou deixar agora o momento para um debate com a plateia. Já tínhamos, eu não sei se os que tinham levantado a mão ainda sentem-se ultrapassados ou não. Se não, podem levantar a mão, se faz favor. Ok? Já temos 2 mãos e gostaria de dar espaço para a Ana. E se o Dr. Finn optar em responder a questão do Dr. Hipólito, também seria bom. Mas a Ana, e depois tem o senhor lá atrás. Então temos 3. Por favor, Ana. Sim, sobre o comentário das 831 empresas em 2012 às 355 em 22, não todas essas empresas que não entrevistamos fecharam. Tem algumas que negaram a participação. Então, mas os cálculos detalhados estão no relatório. Não lembro os detalhes exatamente, mas a taxa de sobrevivência também é anual. Então, podemos olhar depois e falar sobre como foi feito esse cálculo. Obrigada, Ana. Por favor, veja uma outra mão. São 2. Depois temos o Finn. Muito obrigado. Sim. É mais também um comentário. Gostaria de pedir que dissesse quem é, qual sim, é o nome, qual é a sim. instituição. Manuel Sibia, da Universidade do Armoniano, Faculdade de Economia. Na verdade, ia dizer que é mais um comentário, porque estamos a ver aqui, aparentemente, as empresas, né, deixaram de existir daquelas que existiam. E provavelmente seria assim, interessante em paralelo, né, o Ministério da Economia e Finanças e provavelmente a Autoridade Tributária fazer uma análise de sensibilidade para ver quanto de imposto perde por essa transição da formalidade para a informalidade e ver qual é, porque o Estado precisa de impostos, então precisa de receita para pagar, né, os seus serviços. Então, com a análise de sensibilidade, ver qual seria, por exemplo, o imposto ótimo que pudesse fazer uma transição, que pudesse evitar essa transição do formal para o informal. Esse é meu contributo, com licença. Muito obrigada, Sr. Manuel. Mas vi aqui uma mão, aqui à frente. Foi ultrapassado? Ok. Sentiu-se ultrapassado? Bem, bom dia. Meu nome é Jaime Seven, do Ministério da Economia e Finanças. Pequenas questões só. No inquérito, acho que não vi essas questões, talvez exploraram e não vi mesmo. Por exemplo, na agricultura nós temos extensionistas. Entendi aqui que as micro e pequenas empresas, se não desaparecem, ficam assim mesmo, 10, 15 anos, não ficam grandes. Será que nesta área de indústria não tem extensionistas, como acontece na agricultura? Não há troca de boas práticas, essas coisas todas. Essa é uma questão. Outra questão seria se elas conseguem sobreviver por esse tempo todo, por que não partem para outra? É uma questão ligada à primeira. Não haverá aí, digamos, um apagão psicológico, uma falta de visão das próprias pessoas? Será que já lá perguntaram quais são os seus sonhos com a sua empresa pequena? Porque eu já vi uma reportagem de um sapateiro que tem a sua sapataria a fazer bons sapatos há 30 anos, mas uma pequena coisa, suja e tal. Estou trabalhando com um filho, mas faz bons sapatos. Agora,
Será que tem sonho de evoluir, internacionalizar? Essas marcas que vêm aqui, começaram nas garagens lá na Europa, lá. Mas e aqui? Como é que queremos nós? Essa pergunta, eventualmente, seja essencial fazer aos proprietários dessas micro e pequenas empresas. Por fim, perguntar também nesses inquéritos, talvez seria ideal colocar uma questão de tecnologia. Como é que a tecnologia impacta essas empresas? Eles, por um lado, eles têm acompanhado a evolução da tecnologia para usar nas suas atividades, digamos, tanto para marketing, tanto para construção, para a manufatura daquilo que fazem, por um lado. Ou também como que a tecnologia impacta na sua atividade em termos de substituição. Sabemos que a tecnologia é violenta, positiva e negativamente. Negativamente, porque pode lhes substituir mesmo. Estava a conversar com alguém que dizia que meu marido está a fazer carta de condução para arranjar outro emprego, porque é carpinteiro. Vi aqui que os carpinteiros são a maior percentagem aqui das micro. Então, é carpinteiro, mas agora já nas construções usam, como que chama? Alumínio. Já não usam aquelas janelas e as portas. Então, isso tem a ver um pouco com a tecnologia. É preciso perguntar a essa gente como é que estão a lidar com a tecnologia também. Por aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor Finório. E depois vamos para o doutor Fim. Obrigado. Também parabenizar pela apresentação e pelo resultado desse trabalho. Eu penso que foi aqui partilhado questões em relação aos desafios, aos problemas. Mas eu gostaria de questionar quais são as oportunidades que as pequenas e médias empresas, as oportunidades de desenvolvimento, as pequenas e médias empresas podem ter aqui em Moçambique. Se calhar seria importante estar aqui a brincarmos um bocadinho com alguns pontos positivos e que possam servir, se calhar, de lições positivas para as pequenas e médias empresas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Finório. Doutor Fim. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer todos os comentários. É claro que é bastante difícil de fazer comentários sobre tudo, mas, em primeiro lugar, talvez eu possa falar um pouquinho sobre esta pergunta sobre a formalização. Do ponto de vista do Estado, para criar receitas, é claro que é necessário ver um processo de formalização no longo prazo. Porque é claro que sem receitas o Estado não vai funcionar, não vai poder apoiar o desenvolvimento de uma maneira necessária do ponto de vista da infraestrutura, da educação, etc, etc, etc. Por isso, não há dúvida nenhuma que no longo prazo é necessário ter como alvo uma formalização da economia. Ao mesmo tempo, é muito importante não ter isso como um alvo amanhã. Porque é muito claro que numa situação como Moçambique, há muitas empresas que não estão em condições de formalizar-se. Além disso, há incentivos neste momento de não formalizar. E é claro que é muito importante, como foi dito aqui, identificar quais são esses fatores e depois pensar como endereçar aqueles fatores. Mesmo na Dinamarca, que é o meu país, há empresas que estão a fugir, formalizar, que estão a operar fora do sistema porque, a um lado, há aqueles que simplesmente querem evitar e querem ficar naquela economia escura, não é? Mas, além disso, é claro que quando há pessoas que não entendem que há benefícios em formalizar-se,
É claro que vão tentar evitar. E é essa identificação desses fatores. E é claro que nós temos sérias dificuldades em falar diretamente sobre esse problema dos impostos a todos os níveis, porque aqui não temos toda a imagem. Mas é muito claro que aqui é necessário sistematizar e, de facto, estar de acordo com o sistema que está a ser criado ao nível nacional. Mesmo eu, se estivesse numa situação com uma empresa pequena, é necessário para mim entender quais são os benefícios que há de haver através do processo de formalização. E se não estou a entender aqueles benefícios, eu vou ficar a um nível informal. E, de facto, uma das ações que eu me referi quando falou aqui o representante, não quero ser o representante, mas o artista, é exatamente isso, criar um entendimento a um lado dos problemas, mas ao outro lado também para onde é que nós temos que ir como sociedade. Se não há uma criação de receitas, o Estado não vai funcionar. E ao outro lado, sem as empresas entenderem quais são os benefícios que existem através da formalização, e é este diálogo, e é este entendimento que eu penso que é necessário desenvolver. Agora, em relação às oportunidades que o Finório se referiu, há oportunidades, mas é claro que ainda é bastante duro. Mas, por exemplo, há 30 anos, mais do que 30 anos atrás, eu fiquei envolvido num projeto de produzir aquelas pequenas máquinas que era para limpar o arroz. Há muitos desses tipos de atividades que são possíveis com um mínimo de apoio. E é esse tipo de atividades que pouco a pouco deve ser apoiado para crescer. Neste momento, parece que há assim, aqueles estrangulamentos que estão a parar tudo, e há uns poucos que conseguem tornar as empresas deles mais eficientes, mas isso significa muitos poucos postos de trabalho. E aqui é que é necessário, com investimento, apoiar o setor na sua globalidade. Foi mais ou menos assim que eu, pelo menos, fiquei a pensar em relação a esses comentários, mas eu estou a ver que a diretora nacional indicou. Ok. Muito obrigada. Ok. Gostaria de pedir aos panelistas que fizessem um breve comentário sobre algumas questões que foram aqui apresentadas e colocadas. Poderia começar com a doutora Augusta, por favor. Obrigada. Muito obrigada. Eu penso que acabei por ficar ultrapassada agora com esta intervenção do professor Fino, porque eu queria me referir a esta questão mesmo de formalização, né? E o paradoxo que é esta conversa. Porque nós estamos a dizer, por exemplo, que no que diz respeito, por exemplo, ao PAI, há uma série de incentivos fiscais que estão disponíveis para que o setor privado, para que o setor industrial possa se beneficiar, possa fazer uso. Mas depois aí voltamos à conversa da formalização. É que se boa parte das empresas que têm de se beneficiar desse nível de incentivos que o Estado colocou à disposição não estão formalizadas, não se podem beneficiar. Então é uma conversa que eventualmente, como diz o professor Fino, vai ter que continuar para vermos qual é a melhor fórmula. Uma das críticas que o PAI recebeu, e penso que veio mesmo do próprio Dr. Hipólito Amela e os outros parceiros do setor privado, é precisamente isso. É que o tipo de incentivos é só para aquelas pessoas que eventualmente já estão estruturadas. Nós estamos a dizer redução de 32% do IRPC para 10%. E depois se pergunta, no setor da agricultura, quem são essas entidades que podem se beneficiar destes 10% hoje? E essa discussão remete-nos mais uma vez à formalização. Porque nós precisamos de continuar a trabalhar com entidades como o IPM e outras para assegurar
que essas entidades, a terem que se beneficiar desses recursos, que já são um esforço tremendo do Estado, abrir mão desses recursos num momento como este, como diz bem o FIN, nós temos que, ao mesmo tempo que pensamos em criar um melhor ambiente para o setor privado, também pensar que o Estado precisa de sobreviver, num contexto cada vez mais adverso. O Estado precisa de sobreviver. Essas infraestruturas têm de ser colocadas nos locais de produção, precisam de financiamento. E o financiamento vem das contribuições das indústrias, das empresas, dos indivíduos. Nós estamos a dizer que estamos a colocar à disposição 300 milhões de dólares. Em alguns momentos vamos ter que definir claramente quais são os critérios para se ter acesso a essas linhas de financiamento. Mas também vamos concordar que não vai ser possível dizer eu vou colocar uma taxa de 3%, 5%, quando as taxas de referência do Banco Central estão muito acima disso. Estão muito acima disso. Portanto, há um outro nível de discussões que nós precisamos de fazer para identificar claramente quais são os caminhos que nós vamos seguir para atingirmos o objetivo que nós pretendemos. Porque, de outro modo, daqui a 5 anos vamos voltar a refletir estes mesmos assuntos nestes inquéritos. Por isso é que eu dizia que o PAI tem uma contribuição, sim, é singela, mas não é uma contribuição capaz de abordar os problemas estruturais que estão sendo colocados neste inquérito e em outros setores de atividade da economia, porque temas como esse do custo de dinheiro e outros estão ainda sem ser feita uma discussão mais estruturada. Portanto, o tema da formalização, eu estou de acordo. Se não está formalizado, não entra, não tem acesso. Mas, por outro lado, e como dizia o Dr. Hipólito Amela, está formalizado em micro, tem tantas penalizações que constituem um desincentivo para estar formalizado, então sai. Como é que nós, em conjunto, encontramos uma forma que seja um mecanismo de equilíbrio que nos permita ter sucesso? Eu queria terminar, porque infelizmente tenho mesmo, desculpas, tenho mesmo que sair para uma audiência. Mais uma vez, e eu queria também transmitir este sentimento, o PAI é uma contribuição para uma resposta um pouco mais estruturada, mas que depende de muitas outras intervenções. O PAI sozinho, muito provavelmente, pode ser que tenha um contributo quase que insignificante, se os outros setores também não desenvolverem as atividades que têm de ser desenvolvidas. O setor privado, eu estou a ouvir o meu parceiro, o doutor Hipólito, diz assim, mas é pouco. São isenções fiscais, é pouco. E eu quero convidar o doutor Amela para nós irmos discutir com a doutora Inilde como é que quantificamos esse pouco do ponto de vista de perdas de receita do Estado para permitir que o setor privado possa avançar neste momento, nas condições em que o Estado de fato pode oferecer. Porque o pouco nós também estamos à espera de sentir como é que o próprio setor privado absorve esse pouco que o Estado pode dar neste momento. Porque esse pouco também está muito relacionado com a sua própria capacidade de fazer face às suas despesas. Agora, nós queremos sentir esse incentivo, esse estímulo do setor privado, de que vale a pena continuarmos a fazer essa discussão com o governo, de que é preciso convencer o governo de que, reduzindo as taxas, nós podemos eventualmente aumentar a escala e podemos criar mais incentivos. Mas essa discussão precisa de continuar e precisa que alguma coisa também venha do setor privado, porque quando eu estou a discutir com a doutora Inilde, já temos uma série de outras medidas que nós queremos propor ao Gabinete de Política. A doutora Inilde diz, doutora Augusta, quanto custa retirar esse incentivo? Como é que eu vou compensar depois essas perdas que nós devemos ter agora, no presente? Porque o FIN está a dizer, no longo prazo faz sentido formalizar, mas nós precisamos desenvolver Moçambique agora, hoje. E temos esse trade-off. E era sobre isso que eu gostaria de transmitir, mas naturalmente dizendo que nós estamos otimistas em relação ao PAI, mesmo tendo consciência de que ele não resolve todos os problemas, o fato de estar a abordar simplificação de procedimentos, ao mesmo tempo que também aborda redução de algumas taxas que são críticas, facilita a entrada de quem tem que vir fazer investimentos em Moçambique. Nós pensamos que, se olharmos para essa perspectiva mais ampla, podemos sim dizer que o PAI vai ter uma contribuição significativa na economia e até no próprio setor da indústria manufatureira. Precisamos de nos organizar. E muito obrigado. Bom, assim, eu só tenho dois ou três comentários. Eu referia-me ao PAI não ser suficiente se ele não trouxer uma linha de financiamento com taxas de juros baixos, e locais que se pode fazer isso. GAP tem hoje taxas de 10%, é possível. O BNI tem hoje taxas de 10%, é possível.
Alguns bancos têm taxas no programa do meu amigo do Comiche, tem programas aqui a 15%, bancos comerciais a 15%. Portanto, é possível. Se estão a falar com o Banco Central, está a dizer que é impossível, não é verdade, porque é possível. Então, então daí que, se quiser mais informações sobre isso, estou aberto para dar a volta disso. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, o meu amigo infelizmente saiu, que disse que não sabe porque que as empresas não passam para outra, não partem para outra. Professor Fintrap, fechar uma empresa neste país é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil fechar uma empresa. Tens que fugir da empresa. Não se fecha empresa em Moçambique. Por isso, também ouvi no outro dia dizer que a dinâmica da economia é melhor quando as empresas fecham e abrem outra para ir crescendo. Sim, isso é nos Estados Unidos, isso é na Dinamarca, é no UK. Não é em Moçambique, é talvez também na África do Sul. Não é Moçambique, fechar uma empresa é a coisa mais difícil. E depois os contabilistas nem nos aconselham a fechar, porque depois só lhe traz muitos problemas com a AT, com a INSS. É um nightmare, é um nightmare. Então não se fecha empresa neste país. Só se foge. Só se foge. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é sobre, também, infelizmente, não está aqui, se as empresas não têm sonhos, por que as empresas não crescem? A minha resposta é que muitas dessas empresas são familiares. Corrija-me depois, professor, se eu estiver enganado. Muitas dessas empresas são familiares. E moçambicano, ter sócio, não quer. Então, nos outros países, para as empresas crescerem, abrem o capital. Abrem o capital e crescem assim, trazem um novo sócio. Já voltou o meu amigo do sapateiro. Então, o meu amigo do sapato é assim. O meu colega da faculdade é assim. As empresas não fecham para partir para outra, porque não é fácil fechar uma empresa neste país. É difícil e é arriscado fechar uma empresa. Os problemas que vêm aí depois com a AT e com a INSS são uma grande confusão. E com os trabalhadores, é um problema sério. Então, por isso que não fecham. Têm sonhos, mas não podem fechar. Depois também, por que não cresce? Por exemplo, vai ser o caso do meu amigo sapateiro, que eu via ele na televisão, gosto muito desse caso. É um bom caso, sim, senhor. Mas o que acontece é que ele não vai abrir mão àquela empresa. Ele não vai querer abrir capital para trazer um sócio de capital que vai lhe fazer crescer. Ele não aceita. Uma empresa familiar quer continuar ali, ele e o filho. Assim, nunca mais vai conseguir, nunca mais vai crescer. Então, são estes dois comentários que eu tinha mesmo para terminar. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu quero fazer só dois comentários também. A primeira tem a ver mesmo com o nosso camarada ali das finanças, que falou sobre a sociedade do sapateiro, etc. De facto, há uns 5 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho na indústria. E este trabalho da indústria, quando nós entrávamos na indústria, a primeira questão que nós colocávamos, quais é que são os seus problemas? Ele sempre levantava questões financeiras. Eu preciso de dinheiro para isto e aquilo. Mas do trabalho que nós fomos fazendo, fomos perceber que, na verdade, a própria empresa, assim, a maior prioridade não era dinheiro. Eram mesmo questões organizacionais que têm a ver com limpeza e ordenamento da sua própria indústria. E com estes aspectos bem resolvidos, melhoraram bastante a produtividade. Isso nas padarias, nas carpintarias, na indústria e tantas outras indústrias. Isto é um facto. Normalmente, vais à indústria, a primeira coisa que vão transparecer é a questão de dinheiro. Mas o verdadeiro problema pode não ser dinheiro. Mas é um facto, sim, que a questão tecnológica requer dinheiro. E é aí onde já vem a questão da bancarização ou a questão já de financiamento. Isto é um facto que tem que estar acompanhado. O estudo também levanta esta questão de inovação. Nós temos problemas sérios tecnológicos em Moçambique. Em Moçambique, falo principalmente em Moçambique como um todo. As nossas empresas não são competitivas se for a querer comparar com as demais que estão na região. Agora, o outro ponto que também queria trazer, que é uma reflexão geral de todos nós, é a questão da burocracia. A questão da burocracia, estamos a olhar, muitos de nós estão a olhar apenas do ponto de vista da abertura da empresa. Mas esta é uma questão transversal. Não só começa e termina ali onde está a abrir a empresa. A mera declaração prévia, por exemplo, hoje,
só com o BI e ter todos aqueles requisitos, abre empresa. Mas os processos subsequentes a este que já abriu empresa, é que onde já impera tantos outros problemas que já não estão sobre o domínio praticamente da entidade que tem a responsabilidade de licenciar. Então, este aqui é o comentário que eu queria trazer e agradecer a oportunidade que nos deram, talvez que está muito preocupada com o tempo. Mas o outro ponto, talvez, que poderia acrescentar, desculpa, ultrapassar um bocadinho, é mesmo esta questão da coordenação institucional. É muito importante que entre nós, como setores públicos e privados, sejamos todos engajados numa plataforma de comunicação e que nos permite praticamente colher essas experiências. E nós gostaríamos de fazer parte da divulgação desse instrumento nas províncias em que forem fazer, que é mesmo para nós trazermos também um pouco da nossa experiência nesses pontos do país em que vão poder fazer essa divulgação. E muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Inilde? Eu tinha só uma pergunta, tanto para o Dr. Hipólito quanto para o IPEM. Nós temos vários desafios e o inquérito reporta aqui uns tantos. A nossa preocupação, dentre várias, é ver como é que fazemos esta transição para a formalidade, do informal para o formal, porque, obviamente, no nosso entendimento, vamos ter alguns benefícios no geral, como Estado, como governo. Agora, temos o desafio de uma lista de incentivos à não formalização, sobretudo as taxas, taxinhas e impostos. Nós não podemos abrir mão destas taxas, taxinhas e impostos, vamos reduzindo na medida do possível, entendendo que isto vai criar um ambiente em que vai incentivar as empresas à formalização, mas das várias campanhas que têm sido feitas, e há várias, variadíssimas, que têm sido iniciadas, não temos sido felizes. Continuamos a verificar um grande número de empresas a irem à informalidade. As que nascem na informalidade, outras fazem o sentido contrário, que é sair do formal para o informal. Então, eu queria ouvir, assim, de uma forma muito geral, uma vez que vocês lidam muito com este ambiente, que outras medidas ou que outras políticas o governo pode tomar para atrair estas empresas para a formalidade. Porque o debate dos impostos, taxas e taxinhas é um debate muito difícil. Por um lado, estamos a abrir mão da receita fiscal que precisamos, mas ainda assim estamos a reduzir e por outro lado, parece que estamos a desincentivar. Que outras alternativas é que nós podemos ter para trazer estas empresas para a formalidade? Muito obrigada, doutora Inilde. Talvez mais uma intervenção, por favor. Obrigado. Chamo-me Pedro Pota, da Universidade do Mondlane, Faculdade de Economia. Eu acho que queria fazer uma contribuição na ótica do que a doutora Inilde estava aqui a referir, desta preocupação. Eu acho que o problema essencial nem são as taxas e taxinhas e o imposto que deve ser. Eu acho que um dos grandes problemas que existem é o que vem depois dessas taxas e taxinhas. Um dos grandes problemas que os empresários enfrentam é, depois que o indivíduo não pagou uma taxa, suponhamos que é de 200 meticais, pode ser uma taxa do município, em seguida vem uma equipa da inspeção para fazer essa verificação. E só porque o indivíduo não pagou os 200 meticais, as consequências são muito maiores. Portanto, inclusive até medidas para fechamento. Então, aqui há um problema que nós temos que identificar. Não é o problema da taxa, entanto que tal. Há um middleman aqui que nós precisamos identificar e como tratá-lo.
As inspeções que foram aqui referidas constituem um grande constrangimento ao empresariado, não é? E me parece que não se discute este middleman, e que provavelmente aí está o grande problema. Vou dar um exemplo que nós temos nos trabalhos de consultoria. Antes nós tínhamos a faturação da energia, não é? Através de processos de emissão de faturas, e os indivíduos depois deveriam ir pagar a fatura. Com o surgimento do equipamento do Credelec, as pessoas que se lembram muito bem desse momento, se o indivíduo não pagava, por qualquer motivo, ou por falta de dinheiro ou por qualquer outra razão, o indivíduo que vinha fiscalizar da EDM aplicava severas sanções ao consumidor, muitas das vezes até desligando, fazendo cortes, e gerava um processo mais ou menos de corrupção. Com o surgimento do Credelec, este middleman foi automaticamente excluído. Pense neste processo, por exemplo, agora, por que a Águas da região de Maputo adere automaticamente? Porque já existe o mecanismo do contador quase que pré-pago. Queria eliminar, em grande medida, este middleman e este problema de corrupção. Eu acho que quando olharmos para a nossa questão da formalização das empresas, não devemos descurar essa questão do middleman, que leva a consequências muito mais graves para o empresariado. Obrigado. Muito obrigada. Bom, temos muitas mãos, mas eu gostaria de passar a palavra aos oradores. Bom, teremos mais tempo para poder discutir, apresentar as nossas ideias, contribuições, esclarecer algumas dúvidas, quando estivermos a almoçar. Então, queria pedir, por favor. Sim. Sobre a questão da formalização das empresas, o meu colega ali deu a resposta. Eu já tinha posto aqui, tinha escrito aqui: tirem os inspetores, acabem com isso, deem-lhes outro emprego. Não há inspeções, ok? Não há inspeções. E vão resolver um grande problema. E nós vimos isso numa CASP qualquer, numa conferência anual do setor privado, no tempo da doutora Luísa Diogo, como ministra das Finanças, julgo eu, em que veio cá o primeiro-ministro da Geórgia. Eles tinham um problema grave de corrupção de polícias de trânsito. Aquilo que nós temos aqui, a polícia de trânsito está sempre na rua a cobrar, tinham esse grande problema. Então, tentaram aumentar os salários, dizer, recebem pouco, aumentaram os salários. Não resolveram nada. Com o maior salário, a corrupção ficou, os custos da corrupção subiram, porque precisava de mais dinheiro, é sempre assim. Então, solução que encontraram na Geórgia, solução. Acabar com a polícia de trânsito. E não é possível acabar com a polícia de trânsito. Retiraram a polícia de trânsito da estrada. Diz que depois de retirarem a polícia de trânsito, o que aconteceu é que o trânsito flui até mais rápido. Flui muito mais rápido, não havia conhecimento. E depois, aos poucos, iniciaram muito paulatinamente a formar novos polícias de trânsito, sem muito esforço, mas também não para estarem sempre na estrada. Então, doutora Nilda, primeira medida, acabem com as 50 inspeções que são feitas por dia, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério das Finanças, do Ministério da Indústria e Comércio, do INAI, toda a gente a visitar empresas, toda a gente a visitar empresas. E quando visitam uma empresa, garanto-lhe, não podem sair de lá sem nada. Depois vem a Polícia Municipal, também, a Polícia Municipal agora também visita empresas. Então, é muito difícil, por isso que a pessoa prefere estar no informal, porque não tem essas visitas todas. Quando está no informal, não tem essas visitas. Então, não é tudo só por causa das taxas de impostos. Comecem por aí, depois comecem a reduzir bastante os custos de transação, porque na verdade são esses custos de transação também que então nós temos que somar. Porque viu, está aqui no estudo, não fui eu que disse, foi o estudo que disse. 20% da receita é para os funcionários públicos. Está escrito lá, eu vi, 19%, não é eu que está lá no estudo, 19%. Era 9% okay, em 2012, agora em 2022, 20% da receita é para o funcionário público. Está escrito no estudo. E depois de dar 20% ao funcionário, por que vai dar os 32% ao Estado? Não dá ao Estado. Então o que acontece? Tem que fugir.
e o Estado fica a perder. Então, mesmo essas taxinhas, pensem bem nelas, porque elas não vão para o erário público, não. Não vão para o erário público. Não entram nas contas, não entram na contabilidade, nos cofres da tributária. Então, vale a pena pensar nisso. As taxinhas vale a pena pensar nelas. Nos impostos, eu preferia ir pela via que estava por ali. Resolve um problema das inspeções. Já tentamos resolver isso em 2000, quando criaram o INAI, era para resolver o problema das inspeções, mas voltaram todas as pessoas estão de volta. Então não está nada resolvido. Então, para mim, essa é uma medida que seria maravilhosa. Obrigada, doutor Hipólito. Doutor Ciro? Sim. Obrigado. Eu penso que esta questão aqui da formalização é uma questão também muito transversal, olhando para todas essas componentes que aqui foram dadas. Mas o nosso pensamento é de médio e longo prazo. É que está-se a olhar com um problema hoje que está assim como está, mas nós entendemos que este problema tem que ser melhorado. Vai daí que, na análise que nós fizemos, Moçambique é um dos únicos países que não tem lei das pequenas e médias empresas. Nós aqui estamos a nos regir por um decreto que também já está totalmente desajustado com aquilo que é a realidade nacional, atual. Portanto, no pensamento que nós tivemos, é que este foi um resultado da primeira conferência das pequenas e médias empresas realizadas no ano antepassado. Viu-se primeiramente que Moçambique deveria ter uma lei que promove a questão da formalização e que promove também o desenvolvimento da economia nacional. Esta lei, como eu bem disse antes, é que nesta componente da formalização reduz naquilo que é a proposta que está-se a trazer, ela reduz alguns impostos e algumas custas judiciárias para as empresas que acabam de registrar ou pelo menos registram hoje nos próximos 4, 5 anos. Nós entendemos que este mecanismo pode, por sua vez, fazer com que muitos, ou que seja um atrativo para que as empresas se registrem. Por outro lado, também, olhando para aquilo que é a estrutura dos países em que nós estamos a nos inspirar, é que exigem, de certa forma, que os municípios ou alguns órgãos locais façam algumas compras públicas locais. Quer dizer, do seu orçamento, do orçamento que o município, por exemplo, tenha, é obrigado a comprar produtos daquele município. Isto aqui também, nós entendemos que são aspectos que vão poder incentivar as pessoas a poderem licenciar, a poderem estar formalizadas. É verdade que isto não esgota só nestas medidas, porque isto aqui é um assunto totalmente transversal e também tem a ver com a consciência. E, no fim, tem a ver também com aquilo que pode ser o papel do Estado relativamente aos benefícios que esses podem ter, do ponto de vista infraestrutural, neste caso. As estradas, as infraestruturas de apoio. Então, mas nós temos que pensar de longo prazo. A curto prazo, o que está-se a dizer agora, o que está-se a pensar é que vamos criar alguns incentivos para poder atrair os informais para os formais. Efetivamente, que conseguindo-se isto, os benefícios reais disto, provavelmente no próximo inquérito nós poderemos ter os resultados mais concretos disso, se efetivamente a lei for aprovada. Este aqui é o nosso pensamento. Muito. Só tenho uma palavrinha. Esqueci-me de um elemento. Parques industriais. Sim, a outra resposta são os parques industriais. E vem o regulamento de investimentos. A questão dos parques industriais é perfeita. Eu gostaria também de desafiar o professor Fintrap a visitar o Parque de Luanda e o Parque de Topuito para ver a evolução das empresas que estão dentro dos parques. A ver que é diferente daquelas que estão fora dos parques. Então, os parques industriais são bons clusters, mas do outro lado também evitam essa questão das inspeções, reduzem bastante, porque é difícil entrar naquelas áreas, ou praticamente não se pode entrar. Então, parques industriais são uma boa resposta e isso pode ser discutido com a Mos Parks e podemos continuar a discussão, pode ser uma maravilha. Muito obrigada. Só em jeito de considerações finais, eu gostaria de pedir que os painelistas, em menos de 1 minuto, deixassem as suas considerações finais. Eu, quando estava a intervir na vez passada, quando tocou o relógio, eu estava a entender que já era para finalizar. Tanto que eu já tinha despedido aqui. Mas queremos agradecer em nome do IPEM esta oportunidade. Agradecer também a esta parceria que a Universidade a Academia tem. Um dos grandes desafios também que as empresas têm é apostarem, só ligarem-se à questão da pesquisa e inovação.
E eu penso que também, Hipólito, leva isto aqui para o setor privado, que deve apostar muito nas universidades para poderem se inovar. E agradecemos também ao Ministério da Economia e Finanças pelo convite. Estamos juntos e vamos nos entrosar, vamos criar esta ligação e que perdure. Esta aqui é a mensagem e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Doutor Hipólito? Não, também somente agradecer esta oportunidade que nos foi dada e dizer que, como Câmara de Comércio de Moçambique, gostaríamos de continuar a discutir esses assuntos que foram aqui postos. Relativamente à academia, posso dizer como Câmara, nós já temos um acordo assinado já com duas universidades. Um já está assinado com a Universidade Técnica de Moçambique, agora estamos quase a assinar outro com a ISCTEM e já vamos fazer na próxima semana uma formação no setor de transportes e logística com a UDM. Então estamos conscientes disso. A UEM, vamos chegar lá. Se calhar porque venho da UEM, então esqueci-me de começar por lá, mas tudo bem. Então, muito obrigado pela oportunidade, não tenho mais nada a dizer. Foi um excelente estudo, parabéns, e vamos usá-lo bastante, porque ele tem muita matéria que nos permite, que facilita-nos produzir os nossos papers, para os nossos position papers, tem perfeita matéria. Muito obrigado. Muito obrigado aos painelistas. Peço uma salva de palmas para todos nós. Bom,